Fala, empreendedor! Estamos de volta agora com a segunda temporada do Pointcast, o Ponte do Empreendedor. Você já sabe, eu e meu amigo Nazareno, no pequeno, temos hoje dois convidados de peso, hein, Nazareno? Queria que você apresentasse eles aí. É isso aí. Hoje eu tô com o Murilo, né? Da rede Camarada Camarão, né? Aqui em Belém, né? E o Camel, né? Franqueado McDonald's Belém também, né? Estamos com duas pessoas de peso aí que vai nos auxiliar, vai nos ensinar bastante, principalmente os pequenos, os médios, mas os microempreendedores que estão querendo entrar nesse ramo aí da alimentação. E eles estão aqui para contar um pouco, Renato, das experiências, de como é que funciona a diferença entre uma rede e franquia e como é principalmente processo, né? Como são os processos tanto do McDonald's quanto do Camarada Camarão. Eu inclusive tenho uma curiosidade, né? Tem uma diferença entre franquia, modelo de franquia e rede? Porque eu acho que essa dúvida ela é muito pertinente, né? Qual é a maior diferença? Vou começar pelo franqueado aqui, depois a rede. Tem diferença? Não. Rede de franquia e franquia é a mesma coisa. A rede de franquias, na realidade, é uma empresa que se tornou grande e se ramificou através dos seus franqueados para diversos lugares do Brasil. Né? No nosso caso, a McDonald's Brasil ele possui hoje 66 franqueados, né, que administram aproximadamente 500 restaurantes, né, ao todo no Brasil inteiro. Né? A franquia nada mais é do que uma empresa que se firmou, que se consolidou, que alcançou uma fórmula de sucesso e que vai passar essa fórmula para outras pessoas que têm interesse em administrar negócios, o negócio dela. Né? Serão parceiros comerciais. Né? Isso que é mais importante falar. Dentro da franquia, a parceria é fundamental. Entendi. E a rede? Bom, salve empreendedores. Não sei se eu fiz a pergunta certa. Não, você fez a pergunta certa. Eu tenho uma visão porque eu estou dentro de uma rede e não sou franqueado. Né? Mas primeiro, obrigado, Nazareno, pelo convite. Obrigado, Eduardo. Renato, desculpa, Renato. Não, fica tranquilo, pode chamar. Eduardo é meu irmão também. E o que eu vejo? Eu até fiz um defesinho de casa, né? Porque começou esse negócio de franquias, quando começou, é claro que os Estados Unidos saiu à frente após a Primeira Guerra Mundial, e a necessidade de expandir as indústrias, a necessidade de expandir o mercado e espalhar marcas, né? Isso na década de 1920, né? Então, no Kansas surgiu uma primeira experiência com alimentação. Todo mundo conhece a história do McDonald's, o Camel é o campeão aqui do norte e é o franqueado master aqui de Belém, né? O Camarada Camarão, ele segue a mesma, eu vou falar muito mais de similaridades, né? Como o Camel falou, é a mesma coisa, quer dizer, a gente cresceu em processos, a gente cresceu por causa da escala, necessitou escalar, é um negócio que deu muito certo, lucrou, entendeu? Se organizou, montou processo, escalonou, né? Agora, existe um modelo que também começou nos Estados Unidos de sócio-operador, que é o meu caso. No caso, o investidor, o franqueado é o investidor do negócio. Essa é uma grande vantagem de ser uma franquia. Mas tem redes como o Camarada que não deram certo primeiro com uma primeira franquia porque é diferente. Ele começou com franquia, com Camarão e Companhia, né? Que é super sucesso. São lojas menores e tal. É muito mais fácil você ter um investidor para ali e o dono está presente. No caso do Camarada, no caso de um Outback, por exemplo, que é um outro exemplo similar que eu dou sempre, eles necessitaram ter um sócio que mantivesse os padrões, né? E como o investimento é um investimento pesado, e eles não queriam mudar os padrões no início, foi essa a dificuldade do Camarada. Com a primeira franquia, o sócio queria fazer coisas diferentes, né? No início, né? Ele disse, queria organizar muito, ele disse, não, eu vou buscar um fundo,
vou continuar como dono e ponho um gestor. Então, o que é o sócio? O sócio é um sócio gestor. É um administrador para manter aqueles padrões e processos. Entendeu? Mas cresce da mesma forma, né? Escalonando e em cima de processos. E tem que seguir, né, Murilo? Bem esses processos determinados pelo... Eu dei uma lida, eu não sei, o Kemer está aqui para me corrigir, que até redes de franquias de alimentação iniciaram com essa figura do sócio gestor, entendeu? Depois migraram para o sócio franqueado, né? O investidor franqueado. Estás colocando uma coisa muito importante e já relatamos, e tu já relataste aqui, a diferença entre rede de restaurantes e rede de franquia. Na realidade, o camarada, ele não é uma rede de franquias, é uma rede de restaurantes que tem um operador em cada restaurante dele. Um sócio-operador, né? Um sócio-operador. A rede de franquia é um pouco diferente. No nosso caso, há uma coparticipação. Existe a participação do franqueador, existe a participação do franqueado. Ambos investem. No caso do McDonald's, investem praticamente a mesma coisa. A parte do franqueador, a parte mais imobiliária e de construção e civil, e do franqueado, que é a parte de equipamentos, principalmente, né? Uhum. A operação é 100% do franqueado, a operação, todos os encargos é da empresa do franqueado, funcionários, colaboradores, funcionários, fornecedores, eles todos fornecem para a empresa do franqueado, e a empresa do franqueado que toca o negócio no seu dia a dia. A franquia, ela é personalíssima. Então, Kemer, sou o franqueado, né? Mas existe uma cessão de direitos de uso da marca e uma cessão que nós cedemos, tanto eu como o McDonald's cedem o uso da marca para a minha empresa, pessoa jurídica. Sim. E essa sim toca o negócio no dia a dia. Uhum. Isso aqui é interessante, Nazareno. Até um dado oficial do Sebrae, né? O Brasil, ele é líder em ações judiciais de franqueados contra franqueadoras, né? Eu queria saber qual é a opinião de vocês quanto a isso, né? Por que normalmente, pelo menos o que a pesquisa mostra é que o camarada, né? Ele compra a franquia, aí ele vai, implanta, não dá certo, ele não consegue alcançar o objetivo, não, quebra, fecha lá, e ele vai e processa a franqueadora. Até para dar uma dica para quem está assistindo na hora de escolher a franquia, porque tem muita gente, Nazareno, que quer empreender. Eu considero um ótimo modelo para você empreender. Você não tem experiência, você compra um negócio pronto. Sim. Com certeza. Né? Se você acertar no negócio, qual que seria... O que você acha que isso acontece no Brasil? A gente tem vários casos de franquias que venderam muito, né? E de repente desapareceram. E o que essa pessoa que quer investir pode pensar assim, antes de decidir entrar naquela franquia? Apesar do Kemer talvez seja mais experiente com isso, eu fiz um protótipo há alguns anos atrás que eu te falei, né? E eu estudei muito franquia, fui para muita feira de franquia. Tanto para tentar buscar quanto para expandir esse protótipo que eu queria, que era de açaí, inclusive, né? Nem conhecia o Nazareno ainda. E meu irmão tocou como distribuidor lá nos Estados Unidos e tal, esse projeto. Mas ele não é mais... mudamos a ideia de fazer a franquia, né? Mas eu estudei muito. E eu tenho por base, em 1999, eu trabalhava no Camarada Camarão, mas no modelo franquia. Em 97, eu trabalhei com eles no grupo. E nós montamos a primeira. Eu vi nascer no Shopping Recife lá, a primeiro modelo Camarão e Companhia. O Silvio, ele sempre pensou em escalonamento, entendeu? E ele montou uma lojinha para desovar os camarões da fazenda. Tinha tudo para dar certo. Quer dizer, você tinha produto, você montou toda a linha, toda a cadeia até chegar à mesa do cliente. Tudo com processos, tudo bem montado e tudo mais. O pai do Silvio, que é o Silvio Matos, ele é também um cara de processo dentro da fazenda. Ele montava processos dentro da fazenda. Então, você queria... O prato já saía embaladinho da fazenda, congelado direitinho, com muita qualidade para a mesa.
O que eu aprendi dentro do Camarão e Companhia? Que a franqueador, ele não tem que crescer desordenadamente. Ele tem que crescer com compromisso e com processo. O compromisso para o franqueado é mais importante. O compromisso do franqueador com o franqueado, com o mercado, com a marca dele. O Camarão e Companhia, desde 99, ele não tem tantas lojas. Mas se você conversar, e é essa a dica, você tem que conversar com franqueados. Entendeu? Já quem roda. Quem já está no negócio. Se eu quero um né? McDonald's, eu vou bater papo com quem, meu porra? Quem é que mais que vai me dar uma informação? Olha, eu quero ir pro interior, estão me oferecendo um McDonald's. Eu quero saber do que, minha opinião deles. Sim. E as pessoas não fazem isso. E teve um momento no Brasil que houve um escalonamento enorme de franquias. Todo mundo queria fazer franquia. Vou franquear. E o que acontecia? Vendiam, entregavam para um departamento comercial vender taxa de franquia. Era o objetivo. Capitalizavam com taxa de franquia. E aí depois o compromisso acabava. A entrega, né? O Alguma- suporte ao franqueado. Aí a pessoa vendia, o camarada, como você falou, né? Uhum. Conseguia, se conseguia 200 camaradas, dava 750. Entendeu? E 150. Esse 150 queimava a marca. Desculpa, eu até entrei na tua área aí. Não. Você colocou de uma forma muito objetiva e parabéns pela sua colocação, porque aconteceu isso sim no Brasil, numa época onde muitos franqueados achavam que qualquer franquia era maravilhosa e realmente houveram muitas brigas judiciais envolvendo franqueados e franqueadores de diversas franquias. Uhum. A franquia, para ela dar certo, ela precisa ter a política do ganha-ganha. Não tem jeito. É uma relação comercial onde ambos têm que ganhar. Ela tem que ser interessante tanto para o franqueado como para o franqueador. Franqueador, né? Isso. Ok? Então, existem alguns compromissos que são compromissos contratuais para se manter a marca funcionando, aí a marca de pé, e compromissos operacionais que a gente não pode negociar, são inegociáveis. Sim. Então, existem... A nossa marca, ela não negocia padrões com ninguém, ela não negocia redução de padrão. Então, nenhum franqueado pode abrir mão daquele padrão. Mas, ao mesmo tempo, o franqueador ele tem que ser o parceiro onde ele permite que o franqueado, operando naquele modelo, consiga ganhar dinheiro. E o franqueador também. Então, essa política do ganha-ganha é fundamental. Né? É um negócio como outro qualquer. Existe uma marca por trás muito forte? Existe. Uma marca consolidada? Isso é importante. Isso é um primeiro passo. A marca é boa? Sim. Você quer ser franqueado? A marca é boa? Sim. Conversem, como o Murilo falou, com outros franqueados. Se espelhem, né? E se informem, né? Para ver se realmente é um bom negócio. Tá? Se não, é melhor pegar um dinheiro que você, um capital que você tem guardado e investir e deixar aplicado no banco. Então, você tem que estar com um ganho superior ao da aplicação, pelo menos. Né? Uhum. Então, tem que existir essa política do ganha-ganha, porque o investimento é alto. Eu ouvi dizer que eu já ouvi muito falar isso, né? Que a gente já faz também projetos de franquia e uma das regras que a gente coloca é que o camarada, ele precisa ser totalmente dedicado à franquia. Né? O ideal para ele ter sucesso é ser o único negócio dele. Né? A gente fala muito isso. Ó, o ideal é que você esteja full aqui, totalmente ligado. Só que aí você falou uma coisa interessante. Você falou que são 66 operadores para 500 lojas. Então, são multifranqueados. Mas dá certo. Como é que vocês avaliam isso? O camarada, ele tem que realmente dizer assim, não, Nazareno, olha, eu vou sair lá do meu emprego, vou pegar todas as minhas economias e vou largar tudo e vou me dedicar a essa franquia, ou eu vou conseguir tocar, vou trabalhar lá pro Nazareno e vou ter uma franquiazinha ali funcionando. Olha, no nosso modelo de franquia, a dedicação exclusiva é fundamental. Né? No meu modelo é fundamental. Acho que não mudou. Nós operamos 500 restaurantes, eu opero 6, aqui em Belém.
É um em Ananindeua, no Metrópole Ananindeua, e 5 dentro aqui de Belém. E já estamos programando para abril inaugurarmos no Bosque Grão-Pará. Então, serão 7 restaurantes. A gente tem que montar uma equipe e, claro, a gente tem que dar assistência para todos, né? Mas a dedicação exclusiva, ela é fundamental. Eu sou médico de formação, fiz medicina e exerci durante 11 anos e a partir do momento que eu abracei a franquia do McDonald's, eu deixei a medicina de lado, né? E a gente hoje já estamos nesse negócio há 27 anos, 28 vamos fazer agora, e sem nenhum arrependimento, tá? Momentos de altos e baixos tivemos, sim. Entre franqueado e franqueador, tivemos, claro, isso faz parte do negócio. Discordâncias, tivemos, né? Mas a parceria e a seriedade com que o franqueador olha para os seus franqueados, isso faz toda a diferença, né? E a sensibilidade que ele tem para dizer que cada restaurante tem que se pagar. Se ele não está se pagando, nós temos que avaliar por que não está se pagando. É uma operação ruim? É o franqueado que está operando mal? Ou é o modelo de negócio que, mesmo operando bem, dentro dos padrões, não está dando certo? Então, isso daí, a gente tem que olhar sempre essa relação, franqueado-franqueador, porque dedicação 100%. Agora a dedicação 100%, isso daí é a resposta para a sua pergunta. Aí vai deixar a medicina, né? O negócio é bom. É porque, assim, normalmente, a gente avaliando uma franquia, né? Normalmente tem que se fazer uma pergunta. O Kemel acabou de falar que ele está na 6ª operação, é isso? E vai para a 7ª. Então, normalmente, quando um franqueado tem mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é porque realmente tem mais segurança, né? Tem mais processos, o produto é muito bom e os processos são muito bons. Agora, quando você vê um franqueado só com uma rede, está trabalhando 4, 5, 6, 10 anos só com uma rede, já tem que ter um certo cuidado. Mas eu vejo assim, pelo o porte que o Kemel já tem, já vai para uma 7ª loja, né? A gente vê o camarada Camarão aí, tem estado aí, tem franqueado, né? É sócio operador, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5 lojas, não tem, Murilo? Já mudou um pouco o sistema, né? Você tem hoje sócios regionais, entendeu? Aí tem que analisar cada região. Sim. O camarada nasceu em Recife e cresceu no Rio, né? A primeira loja mais antiga do Brasil hoje, ela é o Design Barra. Ela foi a 2ª loja, a primeira de rua fechou, eles tiveram por causa do modelo, uma pena, a casa era linda, ali em Boa Viagem, mas eu entendo. E hoje a primeira loja, a mais antiga, é no Design Barra, lá no Rio. E cresceu, foi muito bem aceito. Hoje no Rio tem um modelo de sócio regional. Regional, né? Entendeu? Que é quem era franqueado do Camarão e Companhia, que brigou para levar o camarada. Quando surgiu em Recife, ele passou lá e disse: "Ei, é teu, Silvio, eu quero." Entendeu? Ele sabia do compromisso com aquilo ali, né? E houve um momento em que ele estudou muito franquia, com o investimento de um sócio, só que ele ainda não tinha a formatação, ele estava formatando. E quando você tem um investidor, você muda muito o processo. E você tem que focar e acreditar no teu, né, objetivo. Entendeu? Tem horas que você não pode escutar muito. E foi o que ele fez. Entendeu? Ele, não, a próxima loja que eu abrir, eu vou ter 60%. Aí ele começou. Entendeu? Hoje os sócios que tinham 40%, que é mais ou menos assim, a história é muito legal. Em Recife ele montou sem dinheiro. Ele chamou 4 amigos e ele operava, ele era o primeiro sócio operador. Só que 2 eram médicos, eu conheço a maior parte deles, que os iniciais. E eles, cada um ficou com 20%. Entendeu? Toda vez que ele queria crescer, ele era minoria. Então ele foi e se preparou. Quando ele entrou no Rio, ele já entrou com 60%. Mais ou menos assim, para ele ficar à frente.
Aí já nem entrou o pessoal de Recife. Era uma loja que dava resultado, estava bem e tal. Então ainda já nem entrou. Mas a história é muito legal. Ele começou sem aplicar recurso. Com recurso de terceiros. Foi sucesso. Na segunda já tinha recurso. Depois foi até chegar em 2018. Entrou um fundo de investimento e ele aí se preparou para crescer. Eu conheço ele há quase 40 anos, mas eu comecei a namorar para trazer para Belém em final de 2019. Eram 7 lojas, se eu não me engano. Eu abri em 2022 a 17ª. Esse ano, em dezembro, fechou com 33 lojas. 3 anos depois. Quer dizer, isso porque deu certo. Crescimento exponencial. Exponencial, crescimento. E são investimentos altos, né? Nas O lojas. setor de Né? alimentação é alto, né? No Brasil. O McDonald's, você vê lá no início, você que estudou recente aí, o McDonald's, para entrevistar o Cameron, isso é uma fera. Nazareno é uma fera. Lá na origem, como é que faz o hambúrguer? E você vê essa fome, lá é fome de poder. Fome de poder, né? O que eu acho é o seguinte, é fome da gestão. Exato. Você acredita no que você está fazendo. Então você tem que ter fome por aquilo ali. É um filme que relata a história dos 2 irmãos McDonald's, né? Rapaz, puro empreendedorismo ali, sabe? É um empreendedorismo assim na veia mesmo. A gente aprende muito, eu aprendi muito com as histórias, né, do McDonald's, por isso que esse sucesso todo aí no planeta. Quantas lojas são? Quantos restaurantes são no Hoje mundo? são 500. Quase 50 mil restaurantes no mundo inteiro. 50 mil? No Brasil são 500. No Brasil são 1.200. 1.200. 500 franqueados. 500 500 são operadas por franqueados. 50 mil unidades. No mundo todo. Cara. Agora, eu tava pensando aqui, outro dia eu fui lá no McDonald's ali, do lado da Basílica, né? Tá. Fui deixar minha mãe lá na missa e... Aí é uma operação própria deles, não é franquia. Pronto. Mas mais vale, porque eu fui com meu filho, eu tenho um filho de 19 anos, e quando a gente sai ali do McDonald's, tem um cara com um carro de lanche ali na esquina, né? Sim. Então o McDonald's tá lá lotado, e o cara de lanche também tá cheio de gente lá. Eu fiquei pensando na minha cabeça de consultor aqui, né? Eu falei, rapaz, então, o que eu fiquei pensando eu vou perguntar para vocês, né? O que esse cara que tem um carro de lanche, né? Esse cara que tem um restaurante ali, a boieira ali do Ver o Peso, esse microempreendedor, essa pessoa, esse autônomo ali que tá ali, o que ele pode aprender com o modelo de franquia ou de rede que ele pode aplicar no negócio dele, que vai dar certo, na visão de vocês, que vai melhorar o negócio dele? Eu acho que principalmente a arte de venda, a arte da venda, né? Porque você atender um cliente, você encantar o seu cliente, e o Nazareno é bem especialista nisso, sabe? É uma tarefa que requer muito, não é só o dom, requer muito treinamento também. Então, isso é um ponto que eu ia colocar daqui a pouco, eu tinha anotado, que é você não só transmitir essa arte de vender, como também, através dela, se preparar para o crescimento, através da formação de pessoas. Gente é fundamental. Você ter pessoas certas, bem treinadas, para replicar aquele treinamento para outros. Eu digo que no McDonald's todo dia a gente ensina, todo dia a gente aprende. Todos nós somos alunos e professores diariamente. A gente está aprendendo e ensinando. Porque aonde você chega, você consegue dar um toque para um, toque para outro, sabe? Consegue captar o exemplo que algum colaborador está dando, da forma como ele aborda o cliente. Isso daí você tira para o seu dia a dia e acaba se tornando um padrão dentro da empresa. Então, você ter esse treinamento bem feito, né? Você captar de outras... Se esse vendedor entrar no restaurante, eu tenho um drive nosso aqui na Antônio Barreto, que é 24 horas, toda noite também tem um carrinho de cachorro-quente na frente do drive,
que vende o nosso cachorro-quente de picadinho, né? Aquele que a gente está acostumado. Sim. Né? Também está lá toda noite, sabe? E ele tem uma clientela dele cativa. E ali também existe uma coisa, você já percebeu, nos shoppings, por exemplo, setor de praças de alimentação. São várias lojas de alimentação. Sim. Setor de óticas. Várias óticas juntas em algum momento ali. Várias sorveterias juntas também em algum momento. Tipo uma grande feira. Isso daí faz com que aquilo ali se torne um point de alimentação. Uma ilha de alimentação, onde os clientes estão passando e dizem, olha, eu entro no McDonald's, eu tenho o lanche aqui da frente. Então, isso daí ele diversifica, né? E ele atrai cliente também. Quando tem, por exemplo, se o McDonald's tem uma fila, ele diz, não, sabe, quer saber? Eu não vou no McDonald's porque tem fila, eu vou aqui na frente que não tem. Então, ele também dá essa opção para aqueles clientes que não vão comer na loja. Isso acontece na praça de alimentação, acontece quando a gente inaugurou, por exemplo, encheu, todo mundo tinha preocupação com o camarada. Que em 2022 não tinham grandes marcas, depois chegaram muitas, aqui em todos os shoppings. Mas nós tivemos uns 6 meses de fila o tempo todo. E a preocupação de todo mundo, eu converso hoje com o pessoal, era saber se o faturamento deles ia cair. Não, todo mundo aumentou. Recentemente inaugurou a Casa de Carne lá no shopping, o Pobre One, e todo mundo preocupado. Eu disse, não vai ter preocupação, meu amigo. No período de inauguração dele, nós tivemos o maior faturamento do ano. Entendeu? Ajuda muito. É referência. Hoje eu digo o seguinte, os equipamentos, shoppings, eles têm que ser inteligentes para, por exemplo, o objetivo quando eu entrei no Shopping Boulevard, era deles serem a melhor praça de alimentação, a melhor área gourmet do norte do Brasil. Esse era o objetivo deles. E eles seguem com essa firme no objetivo deles. Então, eles têm McDonald's, está entrando, cada dia chega uma novidade para o shopping. Recentemente inaugurou uma americana, KFC. A KFC. KFC. Mas a Hawker, ali na esquerda, quando você vai para a praça, eu esqueci o nome, mas assim, também inaugurou recente. E são marcas boas e que vão agregar muito aquele equipamento. A nossa briga não é com um concorrente, é com outro equipamento que puxa os clientes. O consumidor está fugindo do shopping, não é da praça de alimentação, nem do meu para aquele, entendeu? Se eu não me engano, ali no Shopping Boulevard hoje está com maiores acessos, são 50 mil dia pessoas, eu acho, a última vez que eu peguei esses dados. Agora, Murilo, eu me lembrei dessa história de cachorro-quente, que quando eu fui inaugurar, eu inaugurei em 98, mas diziam que o McDonald's não conseguia entrar em Belém por causa dos cachorro-quentes. Por causa dos nossos cachorro-quentes. É uma lenda, isso aí virou lenda urbana, essa história. Né? E que não tinha concorrência para os nossos cachorro-quentes. Quebrar o McDonald's. E o McDonald's não conseguia entrar, quando na realidade a gente sabe que para você ter um sistema que funcione, você tem que ter uma logística também, uns bastidores muito bom, muito bom. Então, você tem que ter seus fornecedores, você tem que ter os centros de distribuição. No caso do McDonald's, nós temos vários centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Coincidentemente, eu sou abastecido pelo CD de Recife, onde 2 vezes por semana eu tenho na porta de cada restaurante o caminhão, just in time. Na hora certa, ele está lá para trazer as mercadorias que o seu gerente, o gerente de cada restaurante, pediu através do sistema, através da internet. Então, ele faz o pedido necessário para cada restaurante, para a demanda dele, e quem tem 2 carretas por semana, dá para rodar bastante, dá para rodar com tranquilidade toda a mercadoria. Então, esse sistema de logística é fundamental. E até 98, nós não tínhamos para o norte do Brasil nenhum sistema que nos abastecesse. No início, nós conseguimos, nós inauguramos sendo abastecido por São Paulo, né? Então, a carreta vinha 5 dias de carreta pela estrada para chegar aqui, e a parte de hortifruti vinha de avião, né? E o resto vinha congelado e resfriados com vida longa, como, por exemplo, o mixer que a gente usa para o sorvete. E
E depois, os centros com o crescimento de toda a regional norte e nordeste, foi criado o centro de distribuição em Recife, que nos abastece 2 vezes por semana. Então, isso daí é fundamental. Você ter uma retaguarda forte, né? Uma retaguarda organizada, que né? lhe suporte, isso é muito importante. E a padronização, ela segue em escala, né? Ela segue em vertical. Por exemplo, a padronização do setor logístico para abastecer foi gigante nos últimos anos. Por exemplo, há um tempo atrás a gente não conseguia botar um camarada aqui porque tinha que fechar uma carga, nós íamos trabalhar com estoque muito alto, ia ter que ter estoque. Hoje eu trabalho com D7, eu dou o pedido, com 7 dias está aqui. Mas por quê? Porque dentro da carga vem Outback, é um grande operador logístico e já está fazendo todo o sistema, entendeu? Então isso facilitou muito, isso é puxado pelo McDonald's. Entendeu? A fábrica de pão do McDonald's, aí tu tens uma centralização, pede uma logística, distribui. O camarada, por exemplo, o camarão vai hoje de 3 fazendas, entendeu? Então centraliza e distribui, entendeu? Não pode faltar camarão na loja, entendeu? Teve dias de crises, por exemplo, teve uma época de crise de uma doença do camarão, era aéreo para todo lado, entendeu? Porque tinha problema. Com a logística. Hoje... Melhorou muito, né? A logística do demais, Brasil melhorou muito. Melhorou demais. Muito Isso é um grande trunfo das franquias, né? de você escalonar com ordenado. Entendeu? Até porque a região norte aqui era a fronteira de crescimento, era a oportunidade. Tinha que se adaptar para atender aqui. Com D7, o que a gente vai fazer? A gente sente no CMV, a gente controla. Sim. Entendeu? Eu tenho um semanal ali, o CMV na ponta do lápis. Entendeu? Controlando para que não passar daquele limite, entendeu? Se faltar uma besteirinha, a gente compra local, isso não vai afetar meu faturamento, nem meu CMV. Pode, no caso você pode comprar local. Deve. No camarada, se eu tiver um produto aqui com um preço melhor, ele não vai viajar para São Paulo para voltar. Entendeu? Ele fica logo aqui. Eu já ganho aquele CMV para mim. Na franquia não pode. Nosso problema é padrão de qualidade. Nós temos fornecedores desenvolvidos pelo franqueador, são desenvolvidos pelo McDonald's para atender a realidade do McDonald's. Até a nossa própria batata frita, o nosso fornecedor de batata, que também fornece batata para outras redes, não fornece para nós a mesma batata. A nossa batata é específica, com tamanho de gramatura de palitos, tamanho de palitos, com o percentual de amido dentro da batata, o tempo de pré-fritura, porque ela chega congelada, mas ela é pré-frita, a gente complementa a fritura dela aqui, né? Isso daí é muito específico para o McDonald's. A fórmula do nosso preparado para o sorvete, da nossa bebida láctea que fazemos o sorvete, também é específica, né? O nosso hambúrguer, com percentual de retalhos, com percentual de qual a carne que você usa, a proporção de cada tipo de carne para fazer aquela mistura do hambúrguer também é específica. Claro. Ele não pode ter nenhuma adição de nenhum conservante. Então, todas essas exigências, a gente não consegue ter produto similar aqui em Belém. Ou em qualquer supermercado do Brasil que nos atenda. Então, é difícil. Com 6 restaurantes, se alguém errou o pedido ou a demanda foi maior do que esperado e nós temos 6 restaurantes, um empresta para o outro, né? E aí, se for terminar no mercado, todo mundo tem que terminar junto. Né? Vai faltar para todo mundo. Enquanto alguma loja tiver, um empresta para o outro, mas é muito difícil, né? São muito difícil padrões, a gente ter, né? Deixa eu fazer são padrões tanto do atendimento, quanto serviço, quanto logística, quanto modelo de loja, abastecimento, padrão 100%. Não tem meia boca. Não tem, não existe. Impressionante. E isso, Kemel, vem desde os primeiros... Dos dois primeiros donos, né? Exato. Quando eu falei que a gente deve 1940, local, né? Foi isso? Deixa ele... 1950 é um adendozinho. Deixa ele dar uma quando a gente falou que deve comprar local, é produto homologado. Claro. Eu só consigo comprar o que está homologado. Por exemplo,
É diferente do McDonald's, tem 50 mil lojas no mundo, né, que você falou, que já tem as indústrias certas e tudo mais. O nosso produto do Camarada, para as 35 lojas, ele vai de cada local do Brasil. Quer um exemplo? Nós colocamos, o Pará colocou pescada amarela na rede. Colocou pargo na rede. Então, eu não posso pegar o pargo e a pescada amarela da rede. Ele já está homologado, é esse que sai, esse fica aqui para mim. Eu compro direto, entendeu? Ah, tá. Ele não vem faturado para mim. Entendi. Entendeu? É esse Até que é a porque sai diferença. daqui, né? Mas tem que ser homologado. Por exemplo, agora a gente homologou o palmito, claro que tem que sair daqui para lá. Né? Então é isso. A gente, por exemplo, daqui a pouco homologa o tucupi, que é muito estudado na rede, o presidente gosta. Tem umas brincadeiras que a gente está tentando. Iniciamos as Casas do Norte com o Festival Amazônico, com tucupi, com Tem um açaí tucupi, que com vai pimenta, Opa. o açaí. Então, como vai ser homologado isso aí, entendeu? Eu posso comprar local. Daqui a pouco vai para Minas Gerais. De repente entrar um prato mineiro lá. Se for homologado, Se for homologado, pode comprar. O fica fornecedor. lá. Entendi, Murilo. A homologação é o fornecedor a gente atender deve- aos padrões que a rede gente exige. deve comprar local por causa da nossa guerra constante com o CMV. A nossa exigência é tão grande que a única rede que tem uma outra grande preocupação é a segurança alimentar. É você ter a certeza de que o seu cliente está levando um produto sem risco nenhum de contaminação. Sim. Isso é importante. Nós fazemos diariamente isso, eu acho que tem que ser divulgado, porque eu acho que é uma das... talvez a única rede que tenha essa preocupação, que faça isso. Nós fazemos o checklist de segurança alimentar, onde nossas carnes, elas são, antes da loja abrir, o gerente ativa a carne na chapa. E quando a carne está pronta, ele mede a temperatura. Se a temperatura estiver abaixo de 70 graus, descarta tudo, a loja não abre e a gente vai regular equipamento, calibrar equipamento, verificar o que é que está acontecendo, porque com 70 graus você garante que a principal bactéria contaminante da carne bovina, que é a E. coli, Escherichia coli, ela esteja morta, tá? E a salmonela para o frango. Então, a mesma coisa a carne de frango. Também, tanto carne de frango quanto a carne bovina, elas são, antes do restaurante abrir, elas são testadas para ver se a temperatura garante a segurança alimentar. Então, além disso, é equipamento de pontas também, né? Que Sim. é feito investimento, né? Muito sim. alto, né? São O chapas... tempo todo, tá chapas... renovando o tempo todo. São. Quanto é que custa uma chapa? Uma chapa? Uma chapa varia de acordo com o dólar, são todos importados. Né? Pra quem não sabe, ele tem chapa lá. Não, mas tem igual... muita chapa, Agora, mas chapa em mas dólar igual lá. do McDonald's, não. Essas chapas... Do McDonald's, Pedro não. comprou uma Ele tem chapa coisa lá. diferente, rapaz. né? Não, Meu, com- ele tem- uma- essas chapas de última geração, computadorizadas, onde ela detecta exatamente até a espessura da carne, para ela deixar, te dando uma ideia, mais ou menos, em torno de R$180 mil, mais ou menos. Olha aí. Uma só. Uma chapa. Uma chapa. Agora, eu estava observando no McDonald's, eu estava, inclusive, agora nos Estados Unidos, mas aqui mesmo, em Belém já, a terminal todo de autoatendimento, né? Você vai lá nos terminais, você faz seu pedido, espera, né? Você vê que é uma empresa que está o tempo todo atualizando o processo e, logicamente, reduzindo custos, né? E melhorando a experiência ali do cliente. Você chega lá rapidamente, pede, rapidamente você é servido, come e tal, tem esse foco aí na velocidade. Muitas pessoas acham que o processo padronizado, cada vez mais eficiente, seria suficiente para manter o negócio, para construir um negócio de sucesso. Aí eu estou diante de 3 pessoas aqui da alimentação. Se a gente fosse falar para esse empreendedor aí que trabalha com alimento, o que seriam os 3, na ordem mesmo, primeiro, segundo, terceiro, os 3 pontos fundamentais para ter sucesso na alimentação? O sabor, a comida, o processo, a velocidade? Vamos voltar para o cachorro-quente lá. Vamos. Alguns cresceram. Nós temos aqui cachorro-quente ali na Doca, que virou uma loja boa. Sim, uma rede, uma micro-rede, Tacacá né? de esquina também.
Hoje tem loja de tacacá. O açaí, que era só batido, que a gente sabe muito bem que começou no terracinho, com 2 mesas na casa do nosso amigo pequeno, também cresceu. O que tem de similar nisso? O Kemel já falou, tem um bom atendimento. Em primeiro lugar, eu acho que é Salgado. isso. Tem processo. E tem um empreendedor por trás com muita fome daquilo ali, com muita vontade de que tudo dê certo. Entendeu? A chapa não está sendo estudada todo dia, entendeu? Porque o hambúrguer tem que sair com 70 graus. Não, é para aumentar o processo. Às vezes eu sirvo um prato no camarada com uma muqueca em 6 minutos. A pessoa chega fervendo na mesa, borbulhando, e ele diz assim, estava pronto? Eu disse, como assim? Entendeu? Então, é esse a busca. É você montar processos e deixar o cliente com uma experiência muito boa. Que seja num cachorro-quente de esquina. Você tem campeões aqui de cachorro-quente que eles fazem um processo naquela banquinha ali. E ele é campeão daquela banca. Né? Para ele escalonar, tem que ter o dedo do empreendedor ali. Então, tem que se capacitar. Entendeu? Tem que estar olhando o mercado. Né? E aí vai diferenciar. O Nazareno foi um grande diferencial e é o exemplo no setor dele. Né? Então, na tua visão, o processo ele é vencedor. E o atendimento. A qualidade é condição mesmo para estar no ramo. O processo é qualidade. Eu acho que o processo briga por qualidade. Você tem que ter o QSL. Qualidade, serviço, limpeza, justo valor. E isso tudo o cliente valoriza. Né? Você ter um atendimento, você ter a qualidade do produto. O produto seguro e saboroso. Você ter um serviço de qualidade também, um serviço maravilhoso, para encantar seu cliente. Num ambiente limpo e agradável. E com valor justo. E o que é valor justo? Valor justo é aquele que o cliente acha que valeu a pena pagar. Não é vender a casquinha a R$1 e não é vender uma casquinha a R$100. Não interessa o preço que você venda, mas a sensibilidade de preço do cliente é ele achar que aquele valor que ele pagou valeu a pena. Então, é qualidade, serviço, limpeza e justo valor. Essa é a nossa regra. Não adianta ter qualidade, ter processo e ter atendimento, se teu CMV vai estourar e vai te quebrar. Foi o que a gente trouxe, né? Foi o que eu trouxe, né? Para mim chegar até onde eu cheguei, meu irmão, é muito estudo. É muito empenho, é muito estudo, é muito foco, é muita inovação, buscar sempre conhecimento, estar se atualizando direto. E aí, semana passada, eu fui em Mosqueiro, eu fui num restaurante e o cara disse assim, você não quer comprar? Eu disse, não, meu irmão. não tô querendo. Mas vê aí as broncas que me fala aí. Eu disse, meu irmão, aí, tá bom. Cara, eu sentei. Na hora que eu sentei, eu comecei a ver os problemas, mas dezenas de problemas. Atendimento e... Nossa... Assim, aquilo ali nunca vai escalar. Então, tem lugares, tem restaurantes que nunca vai escalar. Jamais vai escalar. E aí, eu chamei o garçom para me atender. Aí eu olhei assim, galinha caipira. Eu disse, porra, mano, galinha caipira. Ele disse, pequeno, nem pede. Se tu vier amanhã aqui, ainda não vai estar pronta. Aí eu digo, meu pai do céu, olha isso, pequeno. Mãe sobra, galinha caipira. Nem pede. Se tu vier amanhã aqui, nesse mesmo... não vai estar pronta. Esse prato é o pior da casa. Não sai nunca. Não sei nem por que tá aí. O serviço começou assim, né? E, meu irmão, o restaurante, todo ano, tava, né? Meu irmão, para tu pedir uma água, era uma peleja. Para tu pedir refrigerante, uma peleja. Para tu pedir a conta, para tu pedir uma cerveja. Gente, é um negócio assim que nunca vai escalar, nunca vai dar certo, né? Então a casa estava até cheia, né? Mas no final de tudo, nem sempre uma casa que está cheia vai ter um bom resultado. Demorou 2h30 para vir a comida. Nossa. Então é processos, né? Então a gente
Eu batalhei muito em cima disso, porque eu não tinha conhecimento, né? Então, quando a gente pega uma franquia ou uma sócio-operador, a gente já pega os processos que aquele pessoal já desenharam para a gente. E a gente que vai... E a pessoa que vai começar do zero, né? Para conseguir escalar. Então, realmente, o que o Kêmio falou, todos esses processos aí é fundamental. Então, a gente realmente tem que ter uma comida rápida, uma comida boa, um atendimento, assim, fenomenal, um atendimento que muitas vezes o cliente vai nem ligar pro preço do prato. Ele vai pagar da forma que ele foi acolhido, o amor, o carinho, um serviço completo, né? Eu acho também que acho que vale a pena dizer que na minha visão, né, de consultor, de estar no mercado com várias empresas, e eu sempre digo pro pessoal, você está pensando em crescer o seu negócio, está pensando em escalar, vocês falaram muito isso aqui hoje, mas eu diria que é a condição para a pessoa sobreviver hoje no mercado. Veja porque tem muito empresário que ele não quer. Ele não quer ter mais de uma loja, não quer ter 3, 4 lojas. Tá tudo bem. Só que ele não consegue ter sucesso, mesmo com uma operação, porque ele não tem nada de processo. Nada zero. padronizado. Então, ele tem muita vontade, muita força, é esforço versus resultado, e resultado muito baixo. Então, eu diria que, acho que, né, mesmo que você não queira escalar, mesmo que você não queira ter várias lojas, você precisa ter processos padronizados, você precisa investir em treinamento, você precisa disso, porque senão você não sobrevive. Foi exatamente o que aconteceu com os irmãos McDonald's. Os irmãos McDonald's montaram o primeiro McDonald's do mundo em um processo onde o Ray Kroc, que vendia batedor de milkshake, Sim. né, chegou lá e ficou encantado e disse assim, por que vocês não expandem? E eles disseram, nós não queremos expandir porque nós precisamos de nós dois trabalhando no restaurante para poder fazer acontecer. Então o Ray Kroc pegou a ideia, se eu posso montar um semelhante, vocês me permitem? E eles então autorizaram, e o Ray Kroc então foi o primeiro franqueado do McDonald's. E montou o McDonald's, e 5 anos depois ele já tinha não sei quantos restaurantes, e os irmãos McDonald's ainda naquele primeiro. Até que ele comprou o negócio todo. Né? E não mudou o nome, porque ele disse, esse nome tem muita força. Né? E ele percebeu a força do nome e manteve o nome, e não colocou o nome dele na rede de hambúrguer. Ele manteve o nome dos McDonald's. Então, isso aí, como você colocou, é muito importante. Você ter essa condição e você querer expandir, querer escalar, querer crescer. Né? E a tecnologia, como você falou nos totens, e a gente nem teceu comentário sobre ele, os totens vieram para atender a necessidade do cliente. A tecnologia, na realidade, o totem hoje é aqui, sabe? Se você quiser, você faz um pedido no seu celular, o que a rede tentou, e eu acho que a intenção de todas as redes é essa, a camarada não está atrás também, é você dar para o cliente essa opção, né, de acompanhar a evolução tecnológica sem perder a qualidade e sem perder, se ele quiser ser atendido num caixa por uma anfitriã nossa, ele vai ser bem atendido também. Assim como no delivery. Né? Porque o delivery não tem o contato. Né? E por que o delivery cresceu tanto se ele não tem um contato? É a comodidade. É isso. É o mesmo que cliente em multicanais. Né? Exatamente. É o mesmo cliente que está em vários lugares. Nem olha para preço. Eu quando vou pedir delivery, cara, eu quero comer uma comida boa. Não importa o preço ali, né? Agora, se eu comprar e ela não vier boa, aí eu vou reclamar do preço. Aí reclama. E não compra mais. Né? E não compra mais. A gente falou muito em processo de alimento, mas o processo de atendimento é fundamental para tudo. Não adianta eu servir uma moqueca com 6 minutos, como eu falei, que o cliente sentou na mesa já com raiva, porque não foi atendido desde a recepção. Recentemente, o Nazareno foi convidado, a gente fez uma palestra lá dentro do Camarada. O pessoal viajou, fez uma imersão na Disney. E o Camarada tem uma pessoa que é fantástica, palestrante no Brasil todo.
e ela veio e fez a palestra Disney pro camarada. Então, a entrada que é o importante. Mas a comida é muito importante, mas a entrada é fundamental. Então, a gente tem 10 passos para recepção, 10 passos para o garçom, entendeu? 10 passos para limpeza. Isso são processos. Eu sou um pouco antigo, assim, como o Kemer, entendeu? O Kemer é mais novo. Mas eu, quando eu estudei administração, se estudava Taylor e Fayol. McDonald's. Tudo está em tempos e movimentos, né? E a gente estudar todo dia aquele tempo. Não é se você tem eu garanto que aquela banquinha que está dando certo como cachorro quente, há quantos anos tem o McDonald's? Ele está lá. 1955. Ele está há 50 anos ali no mesmo lugar. Quanto? 1955 iniciou. Não, eu estou falando aqui em Belém. A Belém tem 27 anos. 27. Mas o cachorro quente já estava lá. Já. Ele tem o processo dele correto. Tenho certeza que ele aprendeu, que ele diminuiu. Hoje ele tem padrão para cortar a carne, o picadinho. Se você chegar para estudar, tu vai te surpreender. Às vezes a gente surpreende com os menores. Mas talvez por ele não ter ferramenta de gestão, né? Não ter modelo, ferramenta, ele não consegue avaliar se esse processo que ele criou ali está dando certo ou não. Acaba que, e aí você tem que melhorar, né? Às vezes se torna um negócio muito familiar, muito crocs, né? O dono tem que estar lá dentro. Eu escutei agora, no final do ano, uma coisa muito bacana do meu CEO. A gente estava numa rodada lá e o cara disse, não, mas tu deve parar, tu não consegue tirar uma férias, né? Aí eu disse, por que não? O processo que eu montei me permite eu sair 6 meses se eu quiser. Eu tenho gente competente, tenho gente à frente, eu tenho um diretor de operações, eu tenho um sócio operador em cada loja, entendeu? Quer dizer, o processo que ele montou foi campeão. Sim. Né? Então, ele o processo liberta, né? O processo liberta. Exato. Agora eu tô achando que eles estão no Monjaro, viu, Natan? Não comeram nada. Eles não comeram nada. Eu até provei aqui o pirarucu. Você é brincando. O pirarucu passou um pouquinho, faltou um pouquinho. Ficou um pouquinho salgado. Faltou um pouquinho mas é para vender a água. Faltou um pouquinho de processo. Vamos provar esse pirarucu. Faltou um pouquinho de processo aqui. Faltou um pouquinho de processo. Tá um pouquinho salgado. Mas falando nisso, isso é uma iguaria. Eu queria saber de vocês, né? A gente tá vendo aí, pelo menos saiu agora em novembro os números do mercado varejista de alimento. E os supermercados cresceram em novembro só 1% e no ano 4,5%. E das causas de queda de faturamento, tem o endividamento da população, tem a questão dos jogos, enfim, jogos de azar e apostas esportivas, mas tem a questão das canetas emagrecedoras, principalmente quem atende clientes da classe A e B, e até C mais ali. Né? Isso está afetando o negócio de vocês e como é que vocês estão, ou como que a rede ou a franquia está se preparando para isso? Eu posso falar porque eu tive uma convenção agora e isso está virando um indicador. O camarada hoje saiu o fundo de participação, que era da Vincent, entrou o Nino, que é do Boteco Rainha e tal, então eles se juntaram, né? E as duas redes têm essa preocupação e está virando indicador realmente, assim como a quantidade de água que está saindo, virou indicador para a gente medir o que é isso. Mas é claro que ninguém está parado. Quando a gente começou o Camarada, era uma época da família no Camarada. Ele cresceu por causa da família, de compartilhar pratos fartos, né? E o Camarada tem que se reinventar. Ele tem que montar novos processos. Então, vem surpresa por aí também, entendeu? De pratos. Aí, esse ano a gente já brincou com pratos individuais, fez uma campanha dos imperdíveis, dos irresistíveis, pratos individuais para durante a semana, pratos executivos. Muito bacana, mantendo o mesmo padrão e dando rotatividade dentro da loja. Então, você vai servir menos, mas tem que servir mais. Sem o que reduz o ticket, né? Exatamente. Tem que atrair mais clientes. Tu tem que trazer mais clientes. E até o público também, né? Aquele cara que quer comer rápido ali, quer tá sozinho, exatamente. Um cara que tá trabalhando. Hoje uma rede como Camarada, o pessoal passa na porta e vai para a praça de alimentação. Muitas vezes é mais barato do que a praça de alimentação. Se você pegar um prato que dá até para 3 pessoas,
entendeu? Mas não é isso a visão. Ele quer ir lá comer rápido. Ele também não sabe que ali dentro está rápido. Então, o nosso desafio é esse, é comunicar a esse público e trazer mais clientes para dentro de casa. Nós sentimos também, principalmente pelas bets. As bets são uma febre no Brasil, está movimentando bilhões mensalmente. 50 bi. É uma coisa absurda, né? onde a pessoa se endivida, fica sem o salário para as apostas. Então é uma coisa que tem que ser vista. Eu acho que tem que ter uma educação da população com relação a isso, e a população brasileira não estava preparada para tudo isso, né? E a gente está vendo esse fenômeno acontecer. E, por outro lado, as classes um pouco mais abastadas, elas também estão com essas canetas emagrecedoras que estão fazendo sucesso também, uma febre. E essas duas coisas se somando, esses dois fatores se somando, eles fazem com que o cliente diminua a frequência de visitas. E isso daí é um fenômeno no Brasil inteiro. Eu acho que é no mundo, Cameron, porque eu usei a caneta e é impressionante como corta o apetite. Tu fica o dia inteiro sem alimentação e o emagrecimento ele vem mesmo. Então, de uma certa forma é muito bom para isso, mas tem que ter muito cuidado também, realmente com a parte da academia, né, para se manter o corpo firme, senão desmorona tudo. Uma coisa que vem para bom e acompanhamento. E agora vem uma mais forte ainda, né? Tem que virar a chave. Vem uma mais forte. A gente tem que pensar em saúde, entendeu? Seja na qualidade do alimento, diminuindo carboidratos, que é um estudo em todas as redes. O McDonald's também tem feito muito estudo. Daqui a pouco o McDonald's lança alguma coisa fantástica no mundo todo e muda a cabeça das pessoas. Na hora que uma rede dessa, na hora que uma rede de restaurante dessa sai na frente com alguma coisa boa, é mesmo que o Monjaro. O pessoal vai seguir aquele padrão. Mas o Cameron levantou um outro grande problema, que é social dentro do Brasil. Nossos funcionários estão endividados, entendeu? E isso é uma coisa que tem que ser alertada também. E é uma competição, é interesse de um lado, interesses do outro. Tem que ver aqui, Cameron. Aí tem nuggets. Nuggets. Pô, nem abriu. Tem que abrir, ó. Pedaço de frango empanado. O Murilo, ó. Ele ia levar o Cameron de volta. Olha o M, molho barbecue. Olha o famoso M, ó. Olha aqui, isso aqui com açaí, cara. O Murilo não trouxe Esse daí com açaí vai bem, viu? Murilo não trouxe nada. nada. Rapaz, eu tive Porque o prato é grande. Você tá vendo, Silvio? Tá vendo aí, Silvio? Eu ia trazer. Olha aí, Silvio. Eu tô autorizado a sortear aí pros ouvintes, pros seguidores do podcast do Ponte do Pequeno, entendeu? Pena que tá um pouco frio já, né? A fazer um sorteio aí de um prato imperial para 2 aí, você pode sortear. Letícia. E aí eu vou receber o pessoal lá. Não, Letícia é hambúrguer. Não, a Letícia tá ouvindo aí. A Letícia é hambúrguer. Ela vai para comer hambúrguer. Pô, não veio açaí hoje, Letícia. Nós temos também um programa chamado Programa Portas Abertas. Você perguntou quanto custa uma chapa, quanto custa os equipamentos do McDonald's. Diariamente nós convidamos clientes a visitar a nossa cozinha em todas as lojas e conhecer o processo que é produzido o sanduíche, de preferência o sanduíche que o cliente pediu. Né? Então ele vai acompanhar como vai ser feito o sanduíche que ele vai comer. Então isso é bem interessante. Né? A gente faz para todas as idades, crianças, adolescentes adoram. A gente faz um trabalho com e os adultos também. Legal. Os adultos também, o Murilo já teve a oportunidade de participar também. A Valentina. A Valentina. Com 5 anos foi lá, fez o hambúrguer dela. Eu não tive essa oportunidade. O programa Portas Abertas, que também está aberto para vocês a hora que quiserem. O pequeno põe a gente para bater açaí. Exato. Né? Ele chega com o cliente, ele faz essa caipirinha de mexerica. Isso. Agora um detalhe e uma mensagem que eu queria deixar, eu acho que não sei como é que a gente está de tempo. 22 segundos. Mas a mensagem pode ficar à vontade. Exatamente. Fica à vontade. Pô, passou rápido, hein? Não achem
que a grama do vizinho é mais verde. Sabe? A gente tem mania de achar isso, né? Então, quem quer montar uma franquia tem que trabalhar. Não é fácil. Quem quer administrar um negócio de restaurante, de lanchonete, né, e qualquer outro negócio, não é fácil. Você tem que ter dedicação, tem que ter foco, né? Você não pode achar que você vai empreender, não basta ter o capital. Até porque quando eu comecei eu não tinha o capital, eu peguei financiamento e a gente demorou 5 anos para pagar o financiamento, sabe? Então, não basta só ter o dinheiro ou ter o capital, mas precisa ter foco, precisa ter a vontade de acertar. E treinamento. Você fazer um treinamento e se aperfeiçoar naquilo, para se tornar bom naquilo que você faz. E foi isso que aconteceu. Quando eu virei a chave da medicina para a franquia, eu passei 9 meses treinando em um restaurante McDonald's em Brasília, fazendo cursos de administração e de formação de líderes, de gestão, enfim. E aonde a gente passou por todas as áreas do restaurante. Então, eu fui para a chapa, eu fui para a tostadeira, eu fui para a condimentação, fui atender cliente, eu fui fazer casquinha, enfim. Você tem que aprender toda a operação. E partindo do princípio de que se você não sabe fazer, você não sabe ensinar ou perceber ou corrigir, né, a operação do seu restaurante. E você começa a desenvolver um olhar crítico. Você faz uma entrada no restaurante onde os clientes não estão percebendo, mas eu sei exatamente hoje aonde está um problema, onde está a barreira, por que não está andando, por que o drive está parado, por que tem fila. Né? A gente sabe exatamente identificar e dar o diagnóstico do porquê das coisas. Mas por quê? Você fez o treinamento e se preparou. Então, não achem que a gente vai empreender, vai pagar, vai bancar uma franquia, né? E as pessoas vão trabalhar e ganhar dinheiro para você. Não é isso que acontece. Você tem uma equipe que trabalha uma equipe de trabalho muito boa, muito bem treinada, mas você tem que estar à frente do negócio. Você tem que estar lá com a barriga no balcão, atendendo o cliente e, no nosso caso, a gente faz uma transfusão. A gente tira o sangue e injeta ketchup na veia. Muito bom. Mas, o Camel... no camarada é a mesma coisa. Você sabe, eu passei 60 dias dentro de uma cozinha do camarada, fazendo todo o processo, da limpeza a ser dono, a cabeça do dono. Para isso a gente roda todos os setores. Quando eu entro na cozinha e vejo uma coisa fora de lugar, me incomoda. Entendeu? E hoje a gente não estou mais tão à frente da cozinha. Nós temos cozinheiros, né? A gente tem o chefe da cozinha, tem o coordenadores de cozinha, tem o gerente geral hoje, né, dentro do camarada, e é a mesma coisa. Mas completando o que o Keno falou, todo mundo deve ter visto uma imagem que é muito viral na internet, do Silvio Santos falando. Ele com paletó, e aí perguntaram, qual é o segredo do sucesso? Aí ele 10% de inspiração. Aí ele abriu aqui, e 90% de transpiração. E ele todo suado dentro do paletó. Né? É transpirar. Eu fui pro camarada, eu fui uma esponja vazia. Não interessa o que eu aprendi na vida. Eu fui para aprender. Quando o meu gerente vai para lá, eu falo a mesma coisa. Meu irmão, deixa tudo que tu conhece aqui. Vai lá e aprende esse processo, que é bom. Isso que é o grande problema, o X da questão do pequeno empreendedor, do médio empreendedor principalmente. Ele acha que se ele não buscar conhecimento, né, não é necessário, né? Todo tempo ele fala assim, cara, não vou buscar conhecimento, isso aí é babela, não sei o que, isso aí é papo furado, isso é negócio de coach. E eu sempre falo para todos, se não buscar conhecimento, se não fizer mentoria, se não fizer o que realmente o McDonald's ou o Camarada Camarão faz, né? Você vê aí que passou 9 meses e a busca pelo conhecimento é eterna, né? Claro. Então, a gente tem muito aqui, do nosso lado aqui está o Renato Lima, né? Que é o nosso consultor da nossa empresa também. E às vezes a gente fica até fazendo o desafio, procura Renato Lima, procura um curso de gestão, procura um treinamento, procura uma mentoria, mas a pessoa não vai e quer ter resultado. Sabe quando vai ter resultado? Nunca.
resultado palpável mesmo, não vai ter nunca. Sempre vai estar no aperreio, porque não busca se aperfeiçoar, não busca o conhecimento, não busca o treinamento, não busca treinar a equipe, não busca ali os processos melhores, né? Então, deixa aí. É isso aí, meu amigo pequeno. Pequeno, quem são Que aula, hein? Que aula, né? Que Não aula esquece dos aí, dois, hein? pequeno, do nosso Eu vou- patrocinador aí. Patrocínio Pra encerrar. especial do grupo Mais Barato, Mais né? Do Mais Barato. B Supermercado. R. Lima, Essa aí, essa essa aí R. tem que Lima, falar. Gestão e Educação. Mais Ponte barato. do Açaí da Amazônia. Ponte do Açaí. A próxima rede na região norte. Né? Temos que exato. estudar muito. Rede ou franquia? Temos- Rede ou franquia? Mais barato. Temos que se preparar acho muito, que ele temos que se tem Eu preparar. acho muito. que o pequeno já está num nível onde ele já tem que começar a abrir franquias pelas capitais do Brasil, pelo interior do Pará, pelas capitais do Brasil, levando o nosso açaí, levando o nosso pirarucu, levando o nosso charque, o efeito, a moda do Point, né? Para difundir essa marca que Tem deu muito certo. diferencial, né? Legal. Grupo Mais Barato, um abraço no Fred, Fred, sim. nosso Gente amigo, nosso finíssima, parceiro. né? Inclusive, Isso Pessoal, a gente quer agradecer vocês, viu, Obrigado. pela vinda aqui. Realmente daria mais 1 hora aí de bate-papo, Sim, no sim, mínimo, sim. né? Obrigado, sucesso pra vocês, né, Pequeno? É isso A aí, gente- obrigado. Eu agradeço o Kemel também, a gente que agradece esse convite. pô. obrigado. Mas- Legal falar espera com aí, você calma e aí, falar calma sobre aí. isso. Calma aí, a Letícia me lembrou ali. Ah, A gente tem aqui uma pergunta final, tá. né? A saideira. Aí vocês podem responder, pode começar aqui pelo Kemel, depois pelo Murilo. Que é o seguinte, se você pudesse falar do seu maior acerto e do seu maior erro como empreendedor, quais seriam? Que esse empreendedor que está acompanhando a gente aqui, ele não vai cometer esse erro e vai procurar esse acerto. Erro é você achar que vão ganhar dinheiro para você. Se você não estiver à frente do seu negócio, você vai ficar deitado e alguém vai estar ganhando dinheiro para Vai você. ganhar pra Esse é o você. grande erro. né? Que legal. Acerto é você, a cada dia que passa, se convencer e se mais certeza tem de que você fez na vida a escolha certa. Né? De que eu deixar a medicina pela franquia do McDonald's, para mim, foi um motivo de grande orgulho, de grande medo no início, mas hoje de muito orgulho por ser um franqueado do McDonald's. Eu não me arrependo e se eu tivesse que começar novamente, eu começaria tudo de novo como franqueado do McDonald's. Caraca, legal. Vamos lá. Eu vou endossar e completar. Né? Isso aí, o grande acerto, por exemplo, a gente vê muito empreendedor com grandes ideias. Entendeu? Eu, na minha vida profissional, já vi ideias fantásticas que não saíram do papel. E outras ideias fantásticas, entendeu? Que foi para a mão dos outros. O dono da ideia não acreditou nele mesmo para tocar aquilo ali. Entendeu? Então, você acreditou, você tem uma boa ideia, se capacite e foque nela. Uhum. Entendeu? Se é o que você acredita, vá atrás. Eu acho que é esse o recado. Hoje o franqueado, ele tem muita ferramenta. Entendeu? O McDonald's, ele abre a porta. A maioria das franquias, eles mostram o DRE, mostra faturamento, mostra... Eu estou ganhando tanto por mês. É fundamental a pessoa estudar para entrar num processo como franqueado. Como franqueador, são outros desafios. Uhum. Você não pode delegar. É uma expressão também do senhor que é delargar. Você não delega, você começa a delargar. Delarga para um, delarga para outro. E a coisa começa a desandar. Não é? Perfeito. Tá bom? É isso. É isso aí? É isso. Pequeno. Fechou? Fechou, pequeno. Então acompanhe aqui essa nossa segunda temporada do Pointcast, que tem muita novidade, muita coisa boa aí, convidados incríveis como esses dois feras que estiveram aqui hoje com a gente. Falou, gente. Falou, pessoal, Tchau. até o próximo. Obrigado. Obrigado.